que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo, e pela misericórdia de Deus, pela bondade do Senhor, eu estou aqui hoje para mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Me sinto muito privilegiado, pelo fato de ser um homem pecador, com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, mas ainda assim, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui para compartilhar algo com você. E uma coisa que todos nós devemos entender, devemos nutrir em nossos corações sobre aqueles que nos trazem as boas novas da salvação, é que a mensagem sempre é e sempre será muito maior do que o mensageiro, que o autor da mensagem é muito mais importante do que aquele que a comunica, Então, que o comunicador, que o mensageiro, em hipótese alguma, interfira na mensagem que Deus tem para a sua vida. Eu tenho plena convicção de que eu trago uma mensagem da parte de Deus para a sua vida hoje. O Salmo de número 116, que é o Salmo de hoje, na nossa sequência de mensagens sobre os Salmos, onde eu falo sobre a beleza oculta do Salmo, ele me mostra uma relação entre o que eu sou, o que eu vejo e para onde eu vou. Eu penso que esse salmo encontra qualquer indivíduo na sua realidade, na sua essência e pode abençoar muito a nossa caminhada e a nossa percepção. Então eu quero te convidar, a minha leitura hoje vai se dar do verso 1 até o verso 9 do Salmo 116. Então, se você puder, abra a sua Bíblia aí, ou então acompanhe na telinha, porque vai aparecer para você agora o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livre a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Amém? Então, vamos à nossa meditação. Olha, o Salmo 116 começa com uma declaração de fé, com uma declaração de amor do salmista ao seu Deus, a Yahvé, ao Senhor de todo o universo. Ele diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O verso 1 e o verso 2, eles representam a síntese geral, o resumo geral, a ideia geral do que está acontecendo em todo o percurso do Salmo. É como se fosse um tópico frasal posto aqui para nos dar aqui a direção, qual é o tema, qual é a proposta do salmista ao escrever esse salmo aqui. E é interessante que o amor que ele sente pelo Senhor se dá pelo fato de que o Senhor o ouve. Ouve a voz dele, ouve as súplicas dele, porque o Senhor inclinou para ele os seus ouvidos. Não é só porque o Senhor te ouve, não é isso, mas é porque o Senhor está perto de você. Só te ouve, querido, quem está perto. Só te ouve quem se achega a você. Só te ouve quem se relaciona com você. Perceba que ele diz aqui: porque o Senhor me ouve, a minha voz e as minhas súplicas são ouvidas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele não está dizendo que Deus o escuta como alguém escuta alguém que está longe, mas Ele não apenas
ouve a voz com atenção, como ele inclina os ouvidos para o salmista. Ele se importa com o salmista. Ele interfere na vida do salmista. Ele se relaciona com o salmista. Ele é presente na vida do salmista. E aí na cabeça do salmista, que é uma criatura, que é alguém que talvez não merecesse a atenção de Deus, de maneira imerecida, esse Deus o ouve, esse Deus inclina o seu ouvido para ele. Deus é presente. Aqui nós temos uma manifestação de um dos nomes que é atribuído a Cristo, que é Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente. É esse Deus que inclina os ouvidos, é esse Deus que interfere, é esse Deus que intervém na sua vida, que chama a atenção de Jonas no ventre do peixe, num lugar onde ninguém podia ouvir, num lugar onde ninguém podia o ver, num lugar onde ninguém podia o achar. Deus o ouviu, Deus o viu, Deus o achou. Em qualquer lugar que você esteja, onde quer que você esteja, os ouvidos do Senhor estão inclinados para você, os olhos do Senhor estão postos em você e o coração do Senhor se move em sua direção. Isso é extraordinário. Não é você que busca Deus, é Ele quem te busca. Não é você que o ama primeiro, foi Ele quem nos amou primeiro. Então o amor que o salmista sente pelo Senhor aqui é um amor retributivo. Não é um amor original, não é um amor primeiro, mas é um amor resposta. É porque Deus é presente na vida dele, ele sabe disso. E aí, a partir do verso 3, eu começo a ter noção de quão profundo é esse sentimento e em que base se dá esse amor retributivo do salmista. Por quê? Porque laços de morte o cercaram. Angústias do inferno se apoderaram dele. E ele caiu em profunda tribulação e tristeza. Olha isso. Aqui o salmista ele tem uma descrição do seu estado de espírito, seu estado emocional, e podemos até imaginar então o seu estado físico. Porque laços de morte me cercaram. É o sentimento, é aquele magnetismo de perda de esperança. É quando se perde a esperança da vida, é quando se perde o contentamento de viver, é quando se não consegue ver mais uma perspectiva naquilo que você é, naquilo que você vê, naquilo que você faz. É quando não existem mais objetivos, é quando não existem mais alvos, é quando não existem mais lugares onde você deseja chegar. Assim que está o salmista. E aí, por causa disso, angústias, que ele vai dizer que não são conhecidas nesse contexto nosso, mas são angústias do inferno. São angústias, talvez aqui colocadas num termo superlativo, profundissimamente intensa. Angústias do inferno talvez seja coisa que a gente não consiga viver. Você sabe o que é sentir aquela angústia no peito, apertando o teu coração, aquela tristeza que vem, às vezes você não sabe nem de onde vem, mas ela vem, ela toma você, ela invade a sua vida, ela parece querer colocar para fora as suas entranhas. E é assim que a angústia do inferno age na vida de uma pessoa. E a consequência disso, né, é que o salmista cai em tribulação, consequentemente em tristeza. Um detalhe aqui diz que as angústias se apoderaram dele. Ou seja, é algo que vem sem que você queira e te domina, te controla, te governa. Talvez você que está me ouvindo hoje seja alguém governado, controlado, apoderado por uma profunda tristeza. Talvez a tristeza seja algo que te acompanha há muito tempo. Talvez a tristeza seja algo que não deixa você dormir. Talvez hoje você se sinta absolutamente apoderado, né, por essas angústias e
visto em uma profunda tribulação e tristeza. Mas aí o verso 4 vem e confronta aqui algumas questões na minha vida. Todos nós, em alguns momentos da vida, vamos passar por isso. Vamos estar tristes, vamos estar tribulados. Mas é exatamente nessa hora que a gente é provado ou reprovado. A questão é, muitas pessoas quando vivem em momentos difíceis, eles se afastam do Senhor. E aí dizem assim, eu estou sendo provado em momentos difíceis da minha vida. Eu ouvi um pastor falando isso essa semana e cito as palavras dele, que fizeram muito sentido para mim como pastor, vendo muitas coisas acontecendo. O nome desse pastor é Luciano Subirá. Ele disse assim, tem muitas pessoas que estão passando por tribulações, como consequências do Covid, e dizia assim, eu estou sendo provado porque eu estou me afastando do Senhor. Não, você não está sendo provado, você está sendo reprovado. Porque se na tribulação, se na tristeza você se afasta do Senhor, você está sendo reprovado. Porque na tristeza e na tribulação você tem que invocar o Senhor. O verso 4 diz assim, então eu invoquei o nome do Senhor e pedi, ó Senhor, livra a minha alma. E aí você vai perceber uma coisa no salmista aqui muito interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Bom, o foco do salmista é que haja uma libertação na alma, é que haja uma ação poderosa do Espírito Santo na nossa alma, no homem interior. Muitas vezes a nossa oração consiste muito e se foca muito nos problemas que estão do lado de fora. Mas eu quero te dizer hoje, querido, o maior problema que tem na sua vida não está do lado de fora, está do lado de dentro. Se as coisas do lado de dentro estiverem bem, tudo do lado de fora se acerta. Mas não adianta estar tudo funcionando do lado de fora se por dentro você não está bem. A maior doença que nós temos está instalada na nossa alma. A maior doença que nós temos está instalada na nossa emoção, no nosso coração. Quando as coisas aqui dentro não funcionam bem, tudo do lado de fora vai funcionar mal. Isso é ponto. Isso é verdade. E ele pede então, Senhor, livra minha alma. A angústia está aqui dentro. A tristeza está aqui dentro. A tribulação está aqui dentro. Eu preciso resolver aqui dentro. Jesus, quando vem andando por sobre as águas, enquanto os discípulos estavam em um mar agitado, em um mar turbulento, em um mar que balançava o barco a ponto de colocar a vida daqueles homens em xeque, em risco. Eles estavam vulneráveis, eles iam morrer, eles estavam angustiados, desesperados, em grande tribulação. E eis que Jesus surge andando por sobre as águas. E eles se aterrorizam, acham que é um fantasma. E Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele diz, sou eu, tem de bom ânimo. Ou seja, antes de acalmar a tempestade externa, Jesus acalma a tempestade interna. Os discípulos, mesmo antes do vento cessar, os discípulos, mesmo antes do barco parar de balançar, tiveram paz no seu coração, porque Jesus tinha chegado e aonde Jesus está, o problema está resolvido. Isso é fé, isso é a verdade profunda do Evangelho. Eu não preciso me preocupar com as turbulências que estão do lado de fora. Eu preciso me preocupar prioritariamente com as turbulências que estão do lado de dentro da minha vida. O Senhor é justo, é misericordioso, é compassivo. Ele vela pelos simples. Ou seja, ele cuida dos simples, ele está perto dos simples. Velar é estar perto, é estar cuidando. Ele cuida de quem não se acha tão importante. Ele cuida de quem sabe que tem problema. Eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu sou limitado. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades na minha vida. E o Senhor cuida de mim. E o Senhor está comigo. Aí o verso 7 tem uma das frases mais lindas. Então, volta minha alma ao teu sossego. Quando a alma volta ao sossego,
todas as coisas vão também encontrar o seu sossego. Quando a alma volta à sua condição de paz, as coisas externas voltam também à condição de paz. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E a generosidade de Deus consiste sim, querido, em acalmar o teu coração, em aquietar a sua alma. Por fim, a beleza oculta desse salmo de hoje, querido, deixa eu compartilhar com você. Verso 8 diz assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Nós temos aqui uma ordem. Nós temos uma ordem que não pode ser alterada. Inverter a ordem dos fatores aqui vai alterar o produto. Né? Eu não posso alterar aqui. É interessante que o salmista traz dois elementos designativos aqui que são prioritários na vida de qualquer pessoa: os olhos e os pés, que representam a visão e o caminhar. Ou seja, a visão é o que define o teu rumo e os pés são o que determinam a tua caminhada. Mas é interessante que os olhos nesse texto são descritos como olhos que estão em lágrimas, estão chorando, estão apáticos, estão amedrontados, estão em terror. Mas não seria um choro de emoção, de alegria? Não, porque os pés estão em queda. Então há uma coerência entre o que os olhos veem e o que os pés fazem. Né? Esses olhos estão vendo tristeza, eles estão chorando. Os pés, a consequência deles é a queda. Mas o problema não tem a ver com o que você olha nem para onde você vai. O problema tem a ver com o que está dentro de você, qual é o teu propósito, qual é a tua essência. Mas ele diz assim: quando o Senhor livra a minha alma da morte, Ele livra também os meus olhos das lágrimas. Ele livra também os meus pés da queda. Ou seja, querido, quando você acerta a tua alma, quando você acerta o teu espírito, você acerta os teus olhos, você acerta a tua visão. E aí os teus pés vão caminhar para aquilo que está certo, para aquilo que está acertado. Talvez você seja uma pessoa hoje que esteja chorando, talvez a tua visão esteja turva, talvez a sua visão esteja obstruída, talvez os teus pés não consigam ir para lugar nenhum. O problema não está na tua visão, o problema não está nos seus pés, o problema está na tua alma. Você precisa refazer a sua alma no Senhor, você precisa refazer a sua mente no Senhor, e então os seus olhos serão refeitos e os teus pés caminharão para coisas extraordinárias. Que Deus abençoe muito a sua vida. E ele termina dizendo assim no verso 9: então eu caminharei, na terra dos viventes. Então eu caminharei para um propósito extraordinário na minha vida. Querido, é isso que Deus tem para fazer na sua vida. Eu desejo que você seja uma grande bênção do Senhor em todo o tempo. Nos vemos no próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.